oculta. Só fiz o teste porque tinha. Imagina o tanto de gente que tá achando que tá gripado e tá espalhando Covid por aí. Então, né, uma coisa assim horrorosa, um cenário horroroso. E é isso. Mas estamos aí, tô vivo, tô de boa aqui, vou tentar então dar sequência ao nosso curso, nosso encontro, tá? Bom, é, hoje a gente vai falar sobre os relatos, tá? Os relatos está na parte 1, é o primeiro capítulo do Princípio Esperança. E eu vou dar, assim, eu não vou falar dos relatos maduros, dos sonhos diurnos maduros, eu vou até os da juventude, tá? Por quê? Depois os maduros, vocês estão me ouvindo, né? Tá de boa? Tô travado aqui para mim. Ah, tá bom. Então vamos seguindo. Eh, então, assim, os sonhos maduros, eu já vou elencá-los, os sonhos maduros, junto com a consciência antecipadora. Então, hoje a gente vai ficar com os sonhos infantis e juvenis, tá? E depois no próximo encontro, a gente fala dos sonhos, dos sonhos maduros. Bom, é, então, vou retomar de um ponto importante para nós, que é, a gente viu anteriormente que para Bloch a espera é o afeto, né? Não se trata simplesmente de uma condição, né? Mas o ato de esperar ele é propriamente humano, eh, e ele envolve uma certa realização de mediação que joga esse indivíduo que espera, para um lance civilizacional mesmo, né? Então a espera é o afeto e em Bloch, talvez o interesse é que essa espera, ela é apaixonada, né, ela não se trata só de uma espera passiva, né, quer dizer, ela nos amplia, essa espera nos amplia, porque ela conduz a gente ao objetivo, a uma finalidade, né. E mais do que isso, ela nos faz mediar sobre aquilo que pode ajudar a alcançar o objetivo o objetivo do qual essa espera aguarda, né, essa espera, né. Então veja que a espera não se trata de uma passividade frente ao devir, né, ela se trata de um trabalho diante desse devir. Então por isso que a vida, né, a nossa vida, ela é rasgada por sonhos diurnos, né. Quer dizer, o sonhar diurno é uma vontade que se lança para para o amanhã, né, para aquilo que se constitui, e a partir disso vai mediando, eh, a relação que nós temos com essa vontade, né. Então, como a gente falou na aula passada, né, alguns sonhos inclusive são idiotas, né. Agora, outros são instigantes, e e esses sonhos que são os mais instigantes, né, a Bloch, é aquele que não permite que a gente se conforme com o que é precário, que a gente se resigne ao estar aí, ao que está agora posto, né. Então, cara, a espera, o afeto da espera está naquilo que é ensinável, que está posto, né. Então veja que o que Bloch nos mostra é que há uma forma de espera causada pelo sonho diurno que não é meramente contemplativa, né, ou simplesmente aceita as coisas como são.
mas é uma espera que nos impulsiona, é uma espera que nos impulsiona a participação, né, eh, que busca o movimento, né, e busca contornos se tornam mais plenos, né, mais compreendidos. Os sonhos diurnos, para que e aí, bom, há uma característica importante dos sonhos diurnos que é uma reflexão que se traduz no pensamento, né, que transpõe os limites dados, né, quer dizer, de novo, para Bloch pensar significa isso, né, transpor os limites dados, né. É interessante como a tradução brasileira abordou essa questão, porque ela colocou o tradutor, né, colocou o pensar como um transpor, né, mas isso lembra muito também a categoria de Aufhebung, né, quer dizer, suprassumir, né, mediar, ver o que é descartável de uma experiência, o que se mantém dela, o que nos ajuda a avançar nessa experiência, né. É disso que advém a noção de futuro, né. Para Bloch, todos nós, na medida que almejamos algo, vivemos do futuro, né. Quer dizer, o futuro é aquilo que nos dá o esperado quando construímos ele, né. Quando construímos ele, o futuro nos dá o que é esperado. E é aí que surge a esperança, né, que é essa capacidade de mediação e transposição dos limites do buscando construir o futuro, né. Eh, a ação da esperança a algo que se antepõe e se contrapõe à esperança. E esse algo que se contrapõe à esperança é o medo, né. O Bloch divide o medo, desculpem, tá, gente. O Bloch divide o medo em 2 pontos, né. O medo subjetivista, que se apresenta como niilismo, né, e o medo objetivista, que é algo causado pelas crises. Isso aqui é muito interessante ressaltar, né, porque o medo subjetivista, ele se apresenta como niilismo, porque a conformação do que está posto, né, como ele ainda não vê no que está posto qualquer dimensão de saída para organizar o novo, né. E o medo objetivista, que é causado pelas crises, é aquele que diante das crises se retrai em si mesmado, se interioriza, né, eh, e se acovarda diante das crises. Então veja que a superação, do ponto de vista das relações burguesas, né, e da sua visão de mundo, não existe, né, quer dizer, não existe a superação do medo do ponto de vista das relações burguesas e da sua visão de mundo, né. Da relação, a burguesia, portanto, o modo de vida burguês é aquele que trabalha com o medo, porque se conforma às dimensões próprias ao modo de vida constitutivo e burguês. Constitutivo das relações que clamam por uma conformação ao status quo, certo? Ficou claro? Eu acho que, né, não sei. Não sei se a internet tá ruim, mas eu não tô vendo. Tá todo mundo com a câmera fechada, e aí eu não tô nem vendo as caras, mas eu acho que é que a internet tá ruim, né? Eu tô com a câmera aberta aqui. Ah, então eu acho que é a que é a minha internet mesmo. Mas enfim, né, eh, para o bloco é muito fundamental. Olha, mesmo
diante de um horizonte decrescente de possibilidades para pensar com Paulo Arantes, né, eh, a esperança ela atua a despeito disso, hã. Eh, ela se é como se ela fosse uma característica do próprio ato civilizacional da consciência, né, de construir o futuro. E aí veja que a burguesia sendo incapaz de destituir as esperanças, né, então ela limita então apenas uma esperança subjetivista, que é ligada ao interior das suas formas de realização, né, que é o consumo, ou ligado ao mundo além, né, que é o mundo, se a gente quiser, da religião, né. Então, a forma de vida burguesa, para Bloch, se trata de uma manutenção niilista da vida, é de uma forma de construção de desejo ligado ao nada das formas de operação de sentido da vida burguesa, que é, né, e são formas de compreensão do sentido de esperança atado ao modo de vida burguês, né. E é por isso que para Bloch, contra essa esperança é preciso organizar a esperança concreta, né. E essa esperança concreta, ela irrompe subjetivamente contra o medo, né, que é sobretudo o medo é sobretudo o medo da mudança. Então essa esperança concreta objetivamente organiza a interrupção dos elementos que levam ao medo. Isso é muito importante, né, para Bloch. E não só isso, ela impõe a insatisfação manifesta contra os limites desse mundo que visa organizar nosso sonho e desejo sob a égide das relações capitalistas. E essa esperança busca transpor concretamente essa realidade, certo? Então, se pensar para Bloch significa transpor, ultrapassar os limites do dado bruto, para Bloch foi Marx que representou a reviravolta na tomada de consciência, né, pela filosofia marxista, há uma mudança geral no quadro da filosofia e da própria ciência, né. Então veja que é claro que essa busca pela transposição do meramente existente exige da consciência, uma espécie de intenção, e essa intenção da consciência, ela lida com uma certa incompletude, né. Uma certa incompletude por aqui e agora, né. E a tendência que essa intenção aponta nem sempre é reconhecida no quadro das relações existentes, porque a intenção que essa transposição reflexiva organiza diante do quadro posto, permanece como um ainda não consciente. O que significa isso, né? Significa que essa intenção, essa reflexão que busca transpor o dado não estão, porque no horizonte de possibilidades dadas, se trata de pensar o impossível, né. E isso é muito importante, né, porque na real o Bloch está falando: "Bom, a forma de sermos realistas é pensar a impossibilidade do que está posto no mundo que a gente vive", né. Eh Que ainda não está consciente, o ainda não consciente nesse mundo. E aí ele vai chamar isso de sonhar para frente, né. Eh, e esse sonhar para frente aparece como uma necessidade
que nem sempre é refletida. Tem algo muito interessante aqui, né, porque o Bloch, ele vai demonstrar como as formas de organização do pensamento filosófico e científico e para pensar a abertura do mundo, são ainda inteiramente presos no mundo do qual faz parte. E aqui ele está pensando novamente a relação da filosofia marxista, né, da dialética materialista com todo o pensamento anterior, né, inclusive o pensamento de Hegel, né. Eh, e aí é muito interessante, porque é isso que vai dar o start para o Bloch, para pensar a esperança como uma categoria filosófica, né. Ela embora ela permanece como uma sombra constitutiva, porque se trata, entre outras questões, de construção do futuro no presente, observando as vozes passadas, né, eh, mesmo assim, a ideia de esperança é tangenciada, né, ela é tangenciada como forma de impulsionamento do saber, né. Eh, então isso é muito importante perceber. Bom, então, isso é muito interessante, né, porque de certa forma, o Bloch vai olhar para as diversas manifestações, né, e diversas manifestações mesmo, um quadro gigantesco que vai da estética à ética, filosofia e ciência, para pensar como nesse quadro há algo que tangencia a construção humana, que é algo de se apropriar do devir, né. E é isso que o Bloch considera o seu trabalho, né, quer dizer, ele demonstra como esse negativo, aquilo que permanece ainda não consciente, essa construção do futuro de maneira objetiva através da espera concreta, é aquilo que dá arrimo à busca do saber, à busca pelo pensamento, né, como o pensamento como transposição ao meramente existente. E é por isso, veja, esse é o desafio de Bloch, né, que é por isso que para ele a esperança necessita de uma hermenêutica própria, né, quer dizer, ela precisa de um estudo próprio, porque a esperança, quando ela é compreendida como uma sombra que paira as realizações da humanidade, ela se torna um princípio, e é um princípio que não deixa o mundo, né, quer dizer, sempre esteve presente no nas construções humanas, hã, desde que começamos a ser mediados pela linguagem, né. Isso é muito interessante, né, porque, de certa forma, o princípio esperança, ele é algo extemporâneo, percebe? Né, ele fica como algo extemporâneo. E é aqui que entra o conceito do princípio utópico, né. O princípio utópico, né, que Bloch é a esperança ligada à dignidade humana, né, que é uma expectativa e intenções voltadas para a possibilidade daquilo que ainda não veio a ser, que ainda não se realizou. Bom, então, se a gente quiser, né, a gente pode afirmar, bom, a esperança se condiciona por uma falta, né, e é exatamente isso para Bloch. Para Bloch, desde a aparição de Marx, não dá mais para se esquivar, aí vem uma questão importante, né, na aparição de Marx, da filosofia marxista, não dá mais para se esquivar dos conteúdos subjetivos e objetivos que organizaram a esperança do mundo.
né, quer dizer, a nova filosofia operada por Marx é justamente a filosofia do novo, né. Quer dizer, a consciência dessa nova filosofia significa a transposição dos limites do meramente existente. A construção, a tentativa de construção e enfrentamento do perigo de se opor ao que está dado e se pôr à prova ao mesmo tempo, né. Então o espaço dessa filosofia é a organização, a tentativa de organização da possibilidade real e objetiva de construção de sentido diante do processo histórico. Esse é o salto de Marx para Bloch. Hã. Quer dizer, o desdobramento daquilo que foi buscado pela humanidade, né, e o interesse que deve ser perseguido por todas as forças, com todas as forças, né, que é a construção do novo, que evidentemente não se trata de algo só novo, mas daquilo que emerge das contradições que organizam as formas de experienciar a vida e construir um novo horizonte. Essa é a força, né, do pensamento marxista que se contrapõe, por exemplo, a Hegel, a a por quê, né? Porque para Bloch, o que é desejado utopicamente, guia todos os movimentos libertários, né. Eh, os cristãos conhecem, né, as formas religiosas, tal, né. Inclusive a esperança está nos postulados kantianos, já na dialética de Hegel, enfim. Então veja que, né, há uma espécie de extemporaneidade que guia, eh, a humanidade, né, que organiza as relações humanas na tentativa de construção daquilo que ainda não está posto, daquilo que falta, né. Aí veja, qual é a relação do Bloch com o Hegel, né. Para Bloch, o Hegel é aquele que mais avançou na intuição da esperança como princípio ativo, né, que vai organizando a sociabilidade humana. Só que a intuição de Hegel ainda ficou presa nas ruínas da história, né, quer dizer, Hegel ainda está preso nas ruínas, portanto, há uma contemplação passiva do filósofo diante dessas ruínas, que é a coruja de Minerva, né. Então perceba que o princípio utópico para Bloch permanece de forma latente ou inconsciente nas experiências do pensamento, né. Isso tanto na consciência arcaico-cristã, quanto na forma racionalista, né. Agora, o que ambas têm em comum? O que ambas têm em comum é que a organização do futuro, a construção do futuro, se faz de maneira contemplativa e não ativa, quer dizer, nas religiosas são os deuses ou Deus que quis assim, né, e na racionalista é a contemplação dos cacos da história. Eh, o passo decisivo, então, da filosofia da dialética materialista é a abertura para o futuro que se forja de maneira concreta, que é construído ativamente, né, e isso permanece inacessível a esse tipo de contemplação. Veja, é aqui que para Bloch está o salto de Marx com relação a Hegel, né. Enquanto Hegel está debruçado com sua coruja de Minerva nas ruínas da história, com o ter sido, com aquilo que foi, Marx coloca em evidência o patos da transformação. Trata-se de uma teoria que não se resigna à contemplação, né. E é por isso, exatamente por isso, que a temporalidade de Marx
surge de uma maneira radicalmente diferente para Bloch. Porque na filosofia marxista, as divisões entre passado e o futuro desabam. Quer dizer, agora o passado herdado é mediado pela intenção humana, certo? Que torna visível o futuro por meio de uma ação verdadeira no próprio presente. Isso é muito interessante, né, pelo menos eu julgo, assim, interessante a leitura, né, de Bloch, tal, pensando no idealismo alemão, eu acho muito produtivo, né, porque veja que essa ação verdadeira, essa ação no presente, isso é importante que se diga, ela ocorre quando a gente observa uma totalidade inconclusa no processo tanto do passado quanto do futuro, né. E é aqui que para Bloch reside o salto da dialética materialista. A dialética materialista permite dominar o processo e chegar ao novo refletindo nas mediações desse processo. É que isso está ligado àquela antiga, né, ideia do Marx, né, de que as vozes do passado nos pesam, né, no presente, porque o passado já premia, já antevia, já colocava essa falta que nos cai nas costas, né, quando nós olhamos para ela. Ao mesmo tempo que aponta os limites desse nosso presente, né, e aquilo que nos inconforma nesse presente. E é com isso que nós nos lançamos ao futuro, né. Então veja que essa temporalidade, a temporalidade dessa consciência que reflete, ela tende a se tornar uma presentidade, percebe, assim? Ela se presentifica, tentando objetivamente transformar o concreto, aliando passado, presente e futuro, né. É, é uma ação de eternidade, né, se a gente quiser pensar com Kierkegaard, né, que é a ação ética, ao fim e ao cabo, que é uma ação eterna, porque tudo que é a eternidade, eh, se prende no agora. A única coisa que há de eterno é o agora, hã. Então veja que isso se trata para Bloch de uma filosofia que supera a barreira burguesa do conhecimento, né. Ela se comporta, para Bloch, de maneira adequada frente ao devir, né. E ela tenta se antecipar ao que está para surgir. Ela busca conhecer o passado na sua amplitude, inclusive criativa, justamente porque esse passado não está morto. Esse passado se faz vivo naquilo que até agora a gente não conseguiu realizar. Hã. E é exatamente por isso que Bloch vai considerar a filosofia marxista uma filosofia do futuro, né. Porque ela rompe a temporalidade cronológica burguesa, rompe essa concretude dada, ao observar o que há de futuro no passado, que agora é mediado pela ação do presente, né. Eh, e aí ele vai falar, né: "Olha, se trata de uma teoria praxis". Isso aqui é muito importante, né, porque se trata de uma teoria praxis afeita ao acontecimento, né. Quer dizer, ela se orienta pela contínua descoberta do todo como processo inconcluso, né. E aí qual é o tema dessa filosofia? O tema dessa filosofia é aquilo que ainda não veio a ser.
O tema dessa filosofia é algo que ainda não foi alcançado, né. Então se trata de uma luta dialético-materialista entre o novo e o velho, né. Se trata também dessa contradição, nessa luta, de pensar algo para frente, pensar o ainda não realizado. E que foi sintetizado, né, pela forma de Lenin, né, quer dizer, do sonhar concreto, a forma do Lenin lá no Que Fazer, né, do sonhar concreto, né, que o problema não é sonhar, o problema é sonhar e não acreditar no sonho, né, quer dizer, se o ser humano acredita seriamente no seu sonho, como vai dizer o Lenin, né, se ele observa atentamente a sua vida e trabalha conscientemente para a realização do sonho, então a gente tem algo radical, né. Agora, sonhar e não acreditar nesse sonho, aí é burguês. Eh, bom, veja, né, que aqui a gente também tem uma espécie de convite à construção efetiva do sonho, né. Quer dizer, sonhar é bom, né, mas pode ser muito burguês, quer dizer, você pode sonhar, né, você pode: "Ah, eu sonho com o socialismo", beleza, né, mas você quer realmente que o socialismo ocorra? Realmente, né, me parece que não, né, parece que nós todos só sonhamos mesmo, né. Né. E aí, bom, essa é a grande provocação que Bloch nos faz, né. Quer dizer, esse sonhar para frente que organiza a relação de devir, que não é mais passivo, não é mais contemplativo, né. E aí o Bloch faz uma aposta no marxismo, né, é o marxismo que é a teoria praxis, porque o marxismo organiza a possibilidade de concretização e efetivação da abertura do presente para o futuro, né. Eh, e é exatamente por isso, né, que uma análise dos sonhos diurnos, a relação com a psicanálise, a organização do desejo e todo o alcance que isso efetiva na construção do solo histórico, serão fundamentais para Bloch. Isso será fundamental para Bloch, né, pensar essa relação da construção do desejo, da esfera da vontade, a relação e diferença entre desejo e vontade, a construção do sonho, né, como os sonhos em vigília, né, os sonhos diurnos se organizam, né, como Marx e depois Freud vão lidar com essa construção do sonho. E aí, uma das críticas do Bloch ao Freud é que Freud, como um pensador burguês, ele pensa o sonho, o ter sido do sonho, né, quer dizer, aquilo que já foi, e nas possibilidades de abertura. Isso é fundamental para Bloch, né. Eh, bom, e aqui veja que eu dei o quadro geral, né, e aí retomei de maneira parcial algumas questões que a gente viu anteriormente, né. E agora sim eu vou falar da primeira parte dos relatos daquilo que Bloch chama de sonhos diurnos. Vocês consegui Alguém conseguiu pegar o texto do Bloch? Não? Tá. É, né, é um texto difícil, mas eu acho que o primeiro volume tá fácil, né.
O primeiro volume é mais fácil. Você não acha o segundo. O segundo acabou, é só. Eu achei assim por um acaso muito grande. Assim, um amigo meu tinha comprado assim que lançou e me deu embalado ainda. Ele nem tinha aberto. Me deu de presente, mas é muito difícil. É muito difícil achar. Ô, Douglas, Diga, desculpa, com diga, André. licença. Não, por Não, favor. que eu coloquei, não, eu coloquei lá no grupo, quem não percebeu, eu coloquei lá no grupo o volume um. Então, se alguém não pegou, ele tá lá. Qualquer coisa eu mando de novo, você só pedir depois. PDF, né? Eu vi você mandando. Eu vi. Ah, isso era uma coisa que eu queria perguntar, se vocês têm algum grupo. Eu não tô nesse grupo. Ah, Thaís, se você lutar, a gente tem o grupo no WhatsApp. Eu Alguém vou manda o mandar. link ali. Eu mando o link pra você. Tá bom. Tá. É horrível ficar de máscara em casa, gente. Mas minha Desculpa companheira também de também já. novo. Queria Diga, falar, diga. você tá bem, Douglas? Eu tô, bicho. Ah, bom, fiquei Assim. preocupado Eu... aí. Não, eu tô Assina assim aqui. nos sintomas leves, né? Assim. Não tive. Tanto que eu tava comentando, eu nem sabia que era, né? Eu só Tá, fiz por acaso o teste e deu tá. positivo, sabe? Assim, mas tô de boa, não tive febre. Assim, Não, porque eu fiquei meio preocupado de você estar dando a aula e não tá bem. desmaiar. Mostra, mostra. Não, Se puder mandar o link desse grupo no chat, eu também não tô. Aí. Ah, olha só. Caramba. Bom, é... então eu vou, então, né, vou seguir. Agora eu vou falar dos sonhos diurnos, né? Eu vou falar dos sonhos diurnos da juventude hoje, né? O Bloch, ele é muito interessante, né? Porque ele constrói mesmo uma dimensão que é um jogo muito hegeliano, assim, que é uma dimensão da formação da consciência, só que aí não é simplesmente hegeliana mais, né? Não se trata mais de algo hegeliano, embora o primeiro impulso pareça ser, né? Ele vai pensar como se organiza os desejos e vontade, a organização do sonho das juven... da consciência que vai desde a juventude, da infância, né? Passando pela adolescência até os sonhos da velhice, né? Numa espécie de construção que ele faz, eh, que tem como a única característica, e aqui é muito interessante, porque isso é muito aberto, né? Porque, veja, quando o Bloch faz essa descrição dos sonhos da juventude, nós estamos em 1938, né? Essa primeira descrição que ele faz, nós estamos numa época muito difícil, né? E ele está analisando a dimensão da construção desses sonhares diurnos, eh, do ponto de vista específico e situacional à sua história. Mas o que sobra disso? Porque isso muda, né, se a gente for pensar: "Não, vamos fazer então o relato dos sonhos diurnos hoje", né, a gente vai ver que há uma mudança talvez, na descrição que o Bloch faz, né, porque o Bloch ele vai fazer uma descrição, bom, eu já vou apresentar ela para vocês, mas o que permanece disso então? E para mim, eu acho que o Bloch como um filósofo dialético, ele sabe disso, sabe. Isso é que é mais bonito, né, ele sabe que, bom, a construção dos sonhos diurnos são maleáveis ao contexto e à tessitura histórica, né. Mas o que permanece, a despeito dessa mudança, o que permanece é o ainda não ter, é a dimensão da falta de sentido ou do nada, que organiza a vontade e o desejo, né. E aí isso é muito interessante, porque isso permanece atual,
né, e de fato vai ser muito difícil desatualizar isso. É. Então o que orienta a consciência bloquiana, né, é o sentimento do nada, né, o que orienta é o vazio que busca ser preenchido ju Travou, gente? Sim. Parece que sim. eita, Ah, eita, caí, mas voltei. Voltei? Voltou. Voltou. botou. Tá, mas aonde que eu parei? Não sei se foi muito rápido, eu falei que o que se espera é o desejo? Vocês ouviram isso? Você parou no nada. Do nada. Vazio que busca ser preenchido. Eita, tá bom, Fala mais um pouquinho, né? tá. Bom, esse vazio que busca ser preenchido alimenta a nossa espera, isso eu falei. Não, tá bom, mas então, o que alimenta a nossa espera, veja, o que organiza essa espera é também a construção do próprio desejo, né. Demora para a gente descobrir o que a gente deseja para Bló, né. E aí ele vai pensar a criança mesmo. Até que se saiba na criança o que se está desejando, a criança tem o impulso de se agarrar a tudo e tudo descartar na mesma medida, né. Até ela aprender a desejar, então veja que a esfera do desejo já é mediado por um ato, desculpa gente, eu estou falando civilizacional, porque eu estou pensando com Freud mesmo, né, quer dizer, até a criança aprender a desejar, né, o desejo ela já vem de uma dimensão, tá bom, se a gente quiser Lacan, né, o desejo ele surge de uma dimensão do simbólico, né, de uma dimensão de se estar mergulhado no mundo da linguagem, que organiza e estrutura esse desejo, né. Eh, e aí aprender a desejar se faz através de uma falta que se constitui pelo vazio mesmo, né. E aí bom, o Bloch segue nessa construção, né, pensando o desejo, como isso vai estruturando o sonho. Mais tarde, a criança, ela vai desenvolver esse desejo de forma mais clara, né, e aí ela vai passar a brincar. Para Bloch, o brincar, ele transforma, né, ele é o ato de transformação, né, porque ele traduz em representação o desejo que agora está mais maduro e já está estruturado simbolicamente. O brincar visa transformar tudo em algo familiar, né. Então veja que o Bloch faz uma espécie de história, né, da formação subjetiva e discursiva sobre a organização da nossa subjetividade. E vai se lançar no mundo construindo sonhos e vai organizar os nossos desejos. E ele vai descrevendo mesmo, né, e ele vai chegar na escola, né, quer dizer, eh, ele pensa a criança, pensa o seu desenvolvimento, né, e aí pensa nas imposições quando o mundo se torna mais amplo para essa criança, né, e aí chega a escola, e a escola, para Bloch, organiza o desejo de escapar dela, né, a escola, organiza esse desejo de escapar, porque em primeiro, né, entre os 7 e 8 anos a criança se lança no mundo, social, por assim dizer, né, e esse mundo social, ao mesmo tempo que se amplia, ele se estreita, né, e aí ele vai pensar como o espaço estreito se torna amplo com a relação para além do seio familiar,
E isso inevitavelmente vai organizar uma noção de ir para além do que se está aí, né, quer dizer, eh, de fugir, né, de poder realizar sem mediação aquilo pelo qual se deseja. Em todo caso, há uma inconformação com os limites dados. Em todo caso também, se efetiva o sonho de uma vida melhor, hã, de tentar viver melhor. Isso cada vez mais se efetiva na adolescência, né, e na adolescência, sobretudo, vai se manifestar o desejo contra a mediocridade, né, né. E aí, contra a mediocridade, a gente vai tentar a felicidade que tem gosto de proibido, né, e o proibido torna tudo novo. Então veja que há uma insatisfação radical, né. E aí o Bloch chama, né, sobretudo na adolescência, nem as pessoas que estão no nosso entorno, nem aquilo que se tem, parecem ser o que a gente gostaria de ter. E aí, amparado pelo modo de vida burguês, esse conformismo juvenil vai ser conformado às divagações burguesas de tipo juvenil. Então, eh, a despeito, né, da loucura que é a adolescência, o que o Bloch sinaliza é uma propensão, o desejo por algo além do que está dado, né. Qual a diferença da adolescência para a infância? Que na infância os conteúdos são ainda fantásticos, né. E embora na adolescência os conteúdos já deixem de ser fantástico, os conteúdos do sonho que alimenta a adolescência ainda permanece na tentativa de ultrapassar o que está posto. Então eu vejo que a vontade, o desejo, despedaça o espaço seguro, né, da casa, né, do lar, tudo se torna enfadonho, e aí tudo que é proibido aparece como melhor. E aí, eh, se traçam sonhos, se traçam metas, sonhos heróicos, né. É. E aí quando chega no cume do inconformismo, né, quando advém então para Bloch o amor. Nesse primeiro período, o amor é a tentativa de romper com a solidão. A solidão se torna insuportável. E aí para Bloch, né, a consciência Bloch com 17 anos, né, ela pensa no amor, né, porque o amor impõe uma ruptura com o ser sozinho, já não já se torna insuportável sonhar sozinho. E aí por isso que se a moça ou o rapaz que a gente deseja não aparece, a gente inventa eles da nossa maneira. A gente idealiza a moça ou o rapaz, sei lá, né. E assim a gente falseia o próprio encontro. E aí mesmo encontrando a menina ou o rapaz depois, jamais eles estarão à altura daquilo que a gente idealizou, né. Quer dizer, então veja que perceba, né, que o Bloch está fazendo aqui um relato sobre a vida e a organização do futuro na espera, né. E aí na juventude ou na adolescência aparecem muitas contradições, né.
Na adolescência, o Bloch vai falar, né, a adolescência é a primavera da construção do sonho. A adolescência, ela parece infeliz e ao mesmo tempo bem-aventurada, né. Eh, e esse desejo, que já está ali fervendo, ele não só nos arrasta em direção à concretização do sonho, mas o próprio desejo é governado pelo sonho que a gente constrói. E aí veja, né, a gente sonha em triunfar, a gente sonha em se aventurar, a gente sonha em ser personagem de uma história que poderá posteriormente ser narrada e principalmente, né, com o triunfo a gente pensa em retornar para casa, né, e ver o olhar daqueles que duvidaram do nosso triunfo. E aí há um brilho erótico nesse olhar, né. Quer dizer, o retorno imaginário do vencedor ao lar é da ordem de uma satisfação almejada e cujo sonho é um sonho superior, né, de ultrapassar a mediocridade do que está posto, né. E claro, se trata de sonhos idealistas, né, de uma imaturidade que aí isso é importante ter em mente, né, uma imaturidade que, no entanto, direciona posteriormente os sonhos concretos da maturidade, né. A ideia é que essa disposição para o ato heróico de cumprir um grande destino, apesar de ser posteriormente mediada pela concretude e arrebentada por ela, mesmo assim ela permanece como possibilidade de abertura naquilo que está dado. É a inconformação com os horizontes do possível, com o horizonte de possibilidade. Então, para Bloch, o período da primavera que organiza nosso sonho vai ser preenchido pelo amor, né, ou por uma espécie de dignidade impetuosa, né. Nos 2 casos, se trata da nossa fase heróica, né, quando a gente desafia os deuses e a família, né. E isso vai constituir a nossa maturidade, né. Bom, e fico por aqui, era o que eu tinha para hoje, os sonhos juvenis. Para a gente refletir. O importante é que, veja, tudo isso, né, vai convergir a despeito das diferenças que a gente veja nos sonhares diurnos, tudo isso vai constituir, na verdade, uma inconformação com a possibilidade dada, hã. E para Bloch, portanto, aquilo que há de mais concreto e verdadeiro está na ordem do impossível, percebe? Quer dizer, o impossível não se trata daquilo que não é, mas daquilo que não veio a ser ainda. Né, daquilo que é impossível simplesmente no interior de uma lógica das possibilidades dadas, né. E a esperança, ela tem o nome de esperança, porque ela encarna as aspirações, né, de assim, de uma vida melhor. É isso, né. Depois vou chamar isso e aí bem, eu vejo muita, né, mas aqui já estou divagando, eu vejo muita proximidade entre Badiou e Bloch, né, com a questão da hipótese comunista. Que tem essa característica extemporânea também, hã. Mas enfim, isso fica para uma próxima. Bom gente, é isso, vamos trocar ideia agora, né, a gente tem bastante tempo, espero que seja bastante interpelado. Posso começar? Diga aí. Se alguém quiser começar, pode também. Eu queria fazer um questionamento sobre uma coisa que tu trouxe na aula anterior,
que é quando você fala sobre sonhar ativo e sonhar passivo e a questão de você projetar no futuro, né? E aí eu fiquei pensando assim, eu posso afirmar que o sonhar ativo, ele é um desejo projetado, porque a gente sonha, e esse sonhar ativo, essa coisa de, ela, de certa forma, a gente coloca para frente. Quer fazer a sua, André? Que aí a gente já faz o bloco de 3. Na verdade, eu acho que eu vou mais pontuar algumas reflexões do que fazer uma pergunta, né? Elaborar uma Tá bom, pergunta. tá bom. E assim, espantoso que eu não conhecia, né? Eu não tinha muito conhecimento do bloco, conhecia assim por alto, né? Mas através até de um vídeo seu no YouTube comecei a conhecer, né? E por já ler no 2020, né? No começo da pandemia, começo não, né? No meio da pandemia, quando começa Mark Fisher, que eu também não conhecia, me interessei por Jameson também, que eu estava lendo junto com um amigo meu. E assim, me deixa muito reflexivo com certas questões, né? Aí, como eu sou professor de Fundamental 2, ensino médio, às vezes, e EJA, também acho que vou trazer algumas reflexões também nesse sentido, né? Assim, pensando na aula de hoje, né? Quando você fala de sonhos de juventude, né? Você não tem como deixar ver a minha sala de aula na sua fala ali, né? De repente pode me ajudar a conversar com meus alunos melhor, né? Como pai também, né? Já que eu tenho 3. E como esses sonhos, como você falou, né? Que eu acho que até a Thaisa fala, né? É interessante que mexe você a ter elaboração, né? Esses sonhos de ouro, né? Você fala, né? Então, acho que você te faz elaborar algo, né? Para sair nessa, não só ficar na interpretação ou contemplação, né? Acho que é interessante isso. Agora, outras pontuações que eu achei interessante é que no começo você falou do medo burguês, né? Eu lendo o James, ele comenta uma coisa sobre isso no subúrbio dos anos 50, né? É o medo da proletarização, será que tem a ver? Eu estou divagando aqui. Então, ele comenta de um medo da proletarização dessa classe média americana e estadunidense nos anos 50. Isso pode também transpor para a gente aqui, né? De repente, uma classe média que está começando aí esse medo da cidade, né? Do urbano. Acho que eu tinha outra coisa, só que acho que vou ficar nesses dois, né? Se der tempo, eu faço mais outras, senão pode extrapolar. Não sei se eu fui entendido, né? Acho que foi. Não, foi sim, foi. Acho que deu. Mais alguém? O Douglas, o Fala, Clara. Ulisses era um adolescente, então. Muita gente, né? Acaba sendo não só Ulisses. Eu vejo muita gente, muitos amigos meus. Eu estou pensando muito desde do encontro passado naquela primeira tese do Benjamin, da teologia ser o anão que fica jogando xadrez, e parece que é o materialismo histórico que está fazendo os lances e ganhando, mas, na verdade, porque é muito marcante essa ideia, inclusive, de uma teologia cristã que não é contemplativa, que é uma teologia cristã que foi revolucionária em alguns momentos da história, assim, né? Tá muito marcado isso no que você está dizendo do Bloch, assim, bom, enfim, nós esperamos que venha o céu, mas a gente também precisa tem um texto bíblico que fala isso, que é apressando a segunda vinda de Cristo. Então existe uma formulação que quer atuar na história para que a história se consume, né? Se consuma de alguma maneira. Aí eu lembrei do Benjamin e falei, o Benjamin já estava falando isso aí, né? A teologia faz os movimentos, mas ela não pode aparecer, porque ela é feia, né? Assim, não pode trazer ela à tona. E eu fiquei pensando uma outra coisa, eu acho que o André pode falar isso também melhor do que eu, porque meu contato com adolescente é um filho adolescente, então você estava falando do amor aqui, eu estou com um filho adolescente e apaixonado em casa, então, né, eu estou vendo o combo aqui,
mas o quanto existe uma descaracterização, ou mesmo um enxovalho da adolescência hoje e da atribuição da infantilidade como se fosse um demérito. Então, olha, quando vocês deixarem os sonhos infantis e juvenis, então você... E isso, da parte dos adultos, tem vindo com uma força sobre os adolescentes, porque realmente tem gente que não suporta adolescente, assim, que acha, né? E aí eu fico pensando o quanto isso, essa insuportabilidade, né, não vem justamente de ter o sonho impedido, né? O impedimento do sonho faz com que você olhe o adolescente e odeie mesmo isso que você desejou um dia, esse futuro aberto, essa possibilidade aberta, e aí você odeia que eles ainda ousem fazer isso, né? Assim, acho que é isso. Eu achava que eu ia gostar do bloco, mas eu não achava que eu ia gostar tanto. Ah, Cláudia, é muito bom ouvir isso. É, bom, já vou começar por você, porque eu acho que o Bloch foi muito injustiçado na recepção brasileira, assim. É por isso que retomar esse autor, para mim, tem um grande significado, né? E veja, né? Tá comentando assim, off, né? Lá do B. Mas para mim tem um porquê do Bloch ter sido recepcionado assim como o Bloch sonhador, sabe, assim. O Bloch porque o Bloch e aí eu entro na questão do André, porque o Bloch para o Bloch o medo é burguês, né, o medo ele estrutura as formas de conformidade que operacionalizam a sociedade burguesa. Então, é muito bom que a gente tenha sonho, a burguesia assim você pode sonhar, desde que seu sonho seja simplesmente um sonhar passivo, né, e aí para conversar com a Thaís é isso, né, o sonhar ativo, o sonhar concreto, é o sonhar que media as formas de realização e de construção dele no presente, hã. É óbvio, para mim há uma compressão mesmo, assim, da temporalidade em Bloch, né, uma compressão que recai nesse indivíduo que, ao sonhar, busca concretizar o seu sonho e une, portanto, presente, passado, futuro no agora, né. Então não é que, a sociedade que a gente quer tá amanhã. E aí, bom, tem uma dimensão da teologia, que é o indivíduo que realiza no agora, né, o divino. Quer dizer, que é qual é a dimensão do milagre aí? A dimensão do milagre, o milagre não é o milagre, eh, como algo externo, né, o milagre é algo que não está visibilizado na lógica do possível, né, é algo que rompe a causalidade imposta, né, e que, portanto, aparece como um evento que reconfigura destinos, hã, reconfigura a existência geral, né. E que, portanto, presume também uma fidelidade a essa reconfiguração de destino, né. Bom, eh, então sim, esse sonhar ativo é justamente atuar com uma certa projeção, mas que essa projeção não é jogado, tem uma questão divinatória mesmo, assim, de bom, é uma espécie de comunismo do agora, né. Onde está o comunismo do agora? Está na sua relação com o movimento social, na sua construção direta de espaços que não são mediados pela forma mercadoria, né, pela distribuição de um afeto, eh,
da filia mesmo, da amizade, quer dizer, que vai colocar em questão, né, a ideia de, bom, onde não há igualdade, a amizade não impera. Então, se a amizade impera, é porque você estabeleceu uma relação de igualdade radical. E assim, não importa gênero, raça, né. Então, o sonhar ativo passa pela compreensão dessa temporalidade que te lança no agora, sabendo da da sua importância na realização da esperança. É muito doido, né. Bom, e é evidentemente que aí, o que que é o medo, André? O medo, é não, tem todo esse medo descritivo, né, da proletarização, né, do que acontece com a classe média, mas o medo burguês para Bloch, eu diria, é uma condição de sustentação da própria forma de reprodução da vida burguesa. Né, então, isso não significa que não vai ter esperança, não significa que vai ter desejo, muito pelo contrário. O modo de vida burguês vai saber trabalhar com a esperança, vai saber trabalhar com o desejo, mas vai deixar todos reféns da sua lógica de possibilidade. Então o que que você tem? Qual é a grande esperança da maioria de nós? Né, a esperança de ter uma casa própria, a esperança de ter um carro, de ser satisfeito no casamento. O que é uma loucura. Mas mas né, a ideia de uma felicidade que é sequestrada pela ideia de satisfação, o que é outra loucura, que se tem uma coisa que felicidade não tem a ver é com satisfação, né. Então veja, né, eh, e o medo burguês é justamente isso que sustenta e que ao ser e aí vem uma condição aí para a gente pensar, viu, André, que é o seguinte, eh, olhando para a nossa realidade hoje, a gente vê que nós temos, que nós fomos sequestrados pelo medo, né, estamos todos sequestrados pelo medo, é o medo do outro, é o medo de quem vai vencer a eleição, é o medo da perda de emprego, enfim, vários medos, né, o medo bom, o medo se torna o assunto principal. É aquilo que vende nos jornais, né. Eh, e o Bloch chama a nossa atenção para como o niilismo, né, ou pessimismo nos leva a se tornar conformistas e nos adequar à realidade posta. O futuro nunca está dado, né, é essa a questão, a convocação do Bloch é essa, o futuro nunca está dado, nunca foi fácil. É essa a questão, assim. É claro que tá tudo aberto. Eh, então, Thaís, eu não sei se deu para perceber, mas esse sonhar ativo, ele se projeta, mas ao mesmo tempo que ele condensa a temporalidade, né. O Bloch também não está pensando, para o além, e aí eu acho que entra numa questão da teologia cristã radical, que a Cláudia pensa, né, que a ideia é: "Bom, vamos acelerar a vida". De Cristo, né. E como que a gente faz para isso? Quer dizer, a gente suprime essa temporalidade cronológica para pensar um outro tipo de temporalidade, né, que é uma temporalidade condensada no presente. Então a gente passa, né, se a gente quiser, eu gosto disso, vou falar porque eu acho muito bonito, que é a questão da vida verdadeira, né. A vida verdadeira é aquela que não é refém dos pressupostos lógicos do que está posto, né. Lei de uma certa temporalidade. É uma vida em negação, é muito doido, né. Isso. E é óbvio e aí, Cláudia, bem, isso a gente só falou da adolescência, semana que vem a gente vai falar dos sonhos maduros, né, e e da consciência antecipadora, mas é exatamente isso, né. O que o adolescente mostra para o adulto é
algo que não deveria ser mostrado, que é o recalque do seu desejo, é o recalque do seu heroísmo que passou, da sua aventura, né. Isso se torna insuportável. O Bloch fala umas coisas muito interessantes, assim, eu sugiro que leia, né, O Sonho Diurno, porque é muito bonito, muito bem escrito, né, e ele fala o seguinte, né, que não há nada mais horrível, nenhuma sensação mais terrível do que a gente encontrar amigos de escola. Porque a gente vai se lembrar de tudo que a gente abandonou, sabe, assim. Então, o adolescente, sobretudo, ele tem essa inconformação ao lugar, né. Ele tem essa inconformação às pessoas, ele é contra a mediocridade, né. Então e é por isso que ele nos lembra os sonhos que a gente abandonou, né, e isso para muitas pessoas é insuportável, né. Bom, gente, estou aberto aí para mais questões, ainda temos bastante tempo. Eu acho que eu vi uma no chat aí, alguém colocou. Tem uma questão do Leonardo no chat, Douglas. Você quer que eu leia? Douglas, bom dia. Qual o papel do messianismo judaico, essa temporalidade entre o Éden perdido e o paraíso futuro construído no agora, na superação da falta? É possível pensar essa relação? E como isso é reconfigurado na leitura que Bloch faz do marxismo? Tá, vou deixar do Léo, vamos fazer o bloco de 3. Pode ser? Tá, porque aí eu já Pode ser alguém mais. se alguém, né, se levantar também, senão Jorge, eu não sei se você está falando, mas a gente não está te ouvindo. Tá sem som. Thaísa. Queria saber se o escritor chega a falar sobre o luto da adolescência, nesse período transicional entre. E eu acho que aí entra muito o que você comentou na aula passada, do princípio da realidade, do princípio do prazer, né? Porque na adolescência, eu acho que a gente está nesse período transicional, na verdade, eu acho que é um processo em que a gente tem muito que se depara, e agora falando por experiência própria, porque eu sou nesse período de luto, se depara muito com uma realidade muito sofrida e muito dura, assim, da vida adulta, e aí eu acho que isso influencia também um pouco o abandono dessa personalidade tão transgressora que vinha sendo construída na adolescência, né? aham. Vai lá, Jorge, tente de novo. Agora vocês me ouvem, né? Tá. Eu assisti a primeira aula gravada e mais para o final da aula você falou sobre como um jeito meio com uma provocação assim de um princípio esperança neoliberal. E aí eu queria perguntar algo nesse sentido, não só dessa expressão, mas da própria questão do desejo, que quando você mencionou a crítica que o Bloch fez ao Freud, de olhar o sonho só num sentido retrospectivo, e aí ele tem uma outra teoria do desejo, né? E isso foi um assunto, né? Eu não li Bloch, mas eu sou mais familiar com Deleuze e Guattari. Ao mesmo tempo, parece que essa questão do desejo foi capturada ou colonizada mais recentemente. Tem até
um texto do Zizek que o título sempre me instigou, assim, que ele fala Deleuze, ideólogo do capitalismo tardio. Acho julgamento cruel com o coitado Deleuze, mas é um pouco isso, porque tem uma apropriação até do próprio discurso, assim. E acho que agora, com as redes sociais, com a internet, você tem muito essa captura do próprio olhar e da identificação, e de criar esse mundo de fantasia no qual as pessoas vão entrando e assim, a projeção delas vai sendo isso. Assim. Acho que não ficou exatamente uma pergunta, mas é uma indagação nesse sentido. Assim. Não, perfeito. Começando pela sua, então, Jorge, de trás para frente. Então, o Zizek também lançou o Coragem da Desesperança, né, que ele vai rebater também a ideia bloquiana, mas eu acho perde muitas mediações, né, e evidentemente um filósofo nunca lê seriamente outro filósofo. Então perde muito da rotatividade, da volatilidade que tem, da plasticidade da noção de esperança do Bloch, né. O que E aí eu também acho injustiça com o Deleuze, né, eh, o que se percebe agora veja, né, o que se percebe desde pelo menos Lacan, eh, é que há uma mudança geral na forma de administração do capitalismo, né, e que muda a relação da dialética senhor-escravo. Vou tentar vou tentar fechar essa ideia, que é a seguinte: bom, se o período pós-fordista você tinha o senhor corpóreo na fábrica, né, e que dava ritmo e harmonia à forma como era organizada o sistema fabril do Fordismo, no pós-Fordismo, né, no toyotismo, a gente tem uma passagem em que esse patrão some, né, e qual é a característica peculiar da modernidade, da pós-modernidade? A categoria peculiar da pós-modernidade é que você não tem que ser só submisso, mas você tem que amar a submissão, hã. Então não importa ser só submisso, você deve amar, deve inclusive desejar essa submissão. Então há uma mudança, de fato, da forma de construção dos discursos que vão sustentar as novas formas imaginárias que organizam a sociedade, né. E aí, bem, se introjeta o patrão, né, o patrão some, você se torna o seu próprio patrão, né. Com isso também, há uma organização do desejo que cada vez mais a sensação de devir está ligada à recomposição lógica da reprodutibilidade capitalista, percebe? Então você tem também uma compressão do tempo neoliberal. No tempo neoliberal, o único futuro mediado é o futuro em que você comprime o tempo no eterno retorno para a recomposição do seu próprio desejo, né, que é o desejo pelo consumo, né, o desejo por uma satisfação, é o desejo pelo sucesso profissional, por se tornar gostoso, gostosa, né. Então, veja que esse princípio esperança neoliberal, né, não há mais futuro no capitalismo, né, não há mais uma noção de futuro, o futuro está o agora, então você tem uma compressão do tempo no agora, né, cuja única esperança
supostamente concreta nesse quadro é o modo de fruição junto às mercadorias, junto ao consumo. E aí é nesse sentido, né, que eu chamei o princípio de esperança neoliberal. Né? O que seria o princípio de esperança neoliberal? Ele tem essa proximidade porque também se trata de uma compressão do tempo. Né? Veja, o que eu estou querendo dizer, Jorge, é que no período fordista, você tinha uma compressão do tempo, uma centrifuga. Qual outro? Você tinha uma descompressão do tempo, porque o futuro, né, se realizaria no Fordismo através da seguridade social, então se realizaria nas férias, você mandaria seu filho para uma boa escola, que entraria numa boa faculdade e conseguiria um trabalho melhor, percebe? Né? Com o neoliberalismo já não há mais isso, porque tudo se tornou o mesmo. Já não há mais formas de futuro. Ninguém em sã consciência hoje pensa um futuro melhor do que o hoje. Na verdade, o hoje é o que deu para fazer e talvez se a gente conseguir manter assim, tá bom, percebe? Né? Então tem essa. E aí, bom, é um desejo totalmente colonizado, né? Radicalmente reposto pela indústria cultural, da indústria da cultura, pelas formas de administração hoje. Só que o princípio esperança de Bloch se contrapõe a isso, né? Essa é a ideia. E, a meu ver, se reatualiza justamente porque o que mantém essa temporalidade neoliberal está balizada por um medo de saída do que está posto. Né? Bom, e aí a pergunta do Léo, né? É, Cara, assim, eu vou falar coisas assim que são absolutamente hereges, né? Mas há uma ligação entre o teológico político nas formulações do Bloch, que coloca o marxismo como o desdobramento, não lógico, mas o desdobramento dialético dessas utopias que fracassaram no desdobramento histórico. Então, uma dessas utopias é a própria utopia cristã, né? E judaico-cristã. Né? É, e nesse ponto, o marxismo seria a nova possibilidade de resposta a esse fracasso, né? Porque organizaria, né, através da concretude histórica, a possibilidade de realização desse ainda não presente. Né? E com certeza isso converge na superação da falta. Então, o que seria o marxismo para Bloch? Se a gente for hegeliano sacana, a gente vai falar, bom, o marxismo para Bloch se trata de uma religião sensível. Se a gente for no mais antigo programa sistemático do idealismo alemão formulado por Hölderlin, Schelling e Hegel, que dizia, bom, nós precisamos hoje estruturar o que seria uma religião sensível. Né? E aí é muito interessante porque é contraditório. Como assim uma religião sensível se trata de algo teológico político? Né? Tem muitas implicações que dá para pensar aqui, muitas mesmo, né? Desde e aí, bom, tem a ver, né, com o Éden perdido, paraíso futuro construído no agora, né? E não é à toa que daqui sai a teologia da libertação, né? Porque o Bloch percebe,
na real, que a dimensão metafísica que organiza o sentido da esperança, porque a esperança é metafísica, vocês perceberam isso? Tá para além do físico, tá para além da objetividade construída concretamente, tá para uma construção. E aí, bem, é metafísico nesse sentido, né? De que, bom, ultrapassa o dado imediato para tentar reconfigurar o presente. Que é, na verdade, e aí, bom, por isso que tem a sua extemporaneidade, né? Porque ela anima o nosso curso diante do futuro, né? Isso é fundamental perceber. Depois a gente poderia, ao final, né, falar de coisas mais hereges. Eu vou guardar para o final, para a gente falar de heresias, né? E aí, Cláudia, lembrando do que você trouxe do Benjamin, né? Da teologia jogando xadrez, embora o materialismo dê os lances. Que é isso, na real, né? É, E, Thaísa, você trouxe algo fundamental, assim, né? O luto da adolescência na transição, né? É muito bom que haja o luto, né? E não a melancolia nessa transição, né? Porque há uma melancolia também que pode ser desmobilizadora, né? E sempre se repor, que é o que a gente trata clinicamente, né? Quer dizer, os desejos não superados, né, os desejos não suprassumidos, né, da adolescência retornam, né. E aí se o luto não realmente não for efetivado, porque aí o luto é algo muito importante, né, porque o luto, eh, te faz desapegar do cadáver, né, do corpo, né. O luto faz com que você apreenda a dimensão do que foi. Ao passo que a melancolia não deixa ir embora, né, repõe sempre o mesmo, né, a tentativa de de reviver, né. O luto entende que o passado foi, não volta, e mesmo se voltar, você já não é o mesmo, né. Eu tô falando dos amores adolescentes que sempre na velhice acabam voltando, né. É muito comum as pessoas aos 50 anos, a idade de Fausto, né, se separarem, isso é uma coisa muito engraçada, né, sobretudo os homens, né, porque as frustrações do passado parecem retornar, e aí se quer uma repetição. Só que essa repetição ela já é reativa, e ela mesmo, ela trai, né, o desejo transgressor da adolescência. Por isso que é muito importante fazer o luto, e tem tudo a ver, Thaisa, com o princípio de realidade e a sua relação com o princípio do prazer, né. Eh, o Bloch, a meu ver, ele vai saber a consciência bloquiana, né, do desejo, ele para mim, ele vai saber lidar, e a gente vai ver isso no nosso próximo encontro, né, como faz essa passagem, né. Mas é muito importante essa dignidade, que eu acho que ele dá para o adolescente, né, para essa juventude que chega, eh, afoita e afeita à transformação de si, do outro, do mundo, nada lhe convém, nada isso acaba gerando um sofrimento, evidentemente. Por isso que ao mesmo tempo que é uma época infeliz, ela é bem-aventurada, né, e tem essa contradição que a permeia, né. Temos tempo para mais uma. Leonardo, ficou satisfeito com ah, bom, porque é uma treta isso Sim, aqui. sim. Não, dá pano pra manga, né? Dá. Uhum.
Não, imagina o marxismo ortodoxo escutando uma coisa dessa, assim. É o fim. Né? Que é isso? Nós somos cientistas. Sai dessa. Se ninguém quiser falar, eu queria só colocar 2 pontos que eu não coloquei, como disse, mais para reflexão, né? Quando você fala de ruínas, né, eu pensei que tem alguns vídeos no YouTube que eu estava vendo, né? Tem shoppings abandonados nos Estados Unidos que os jovens vão lá, entram. Achei interessante isso pensar, né? Então, sei lá, pensava que era só um lugar, não, tá em ruína, é o fim, não, né? Tem gente elaborando aquele lugar, né? Fazendo outras coisas. O punk fazia isso, eu falo do punk porque no Rio de Janeiro eu participava um pouco do movimento, né? Mas pode pensar no funk também, no rap, né? Faz isso, né? Então, jovens, né, vão reelaborando coisas que estão sendo destruídas, estão acabando. Acho interessante pensar nisso também. E outra dificuldade nossa, de repente, de esquerda, né, é que esse sonho não seja capturado deve ser muito, muito difícil, né? Então, se a gente não ser capturado de uma lógica mercadológica, ou de mercadoria, acho que é uma treta que a gente tem que enfrentar, mas me deixa um pouco desesperançoso, né? Porque eu acho muito difícil sair, né? De repente é minha, né? Minha visão dos 40 anos, 3 filhos, né, também. Não sei. Bom, André, é muito, é muito interessante, né? Porque para mim, assim, a Cláudia já teve comigo em outros encontros e ela sabe dos meus cinismos da aula. Então, quando eu estou dando um filósofo, eu sou fiel a ele, né? Embora eu possa discordar, mas, por exemplo, para mim o Bloch responde uma passividade da contemplação hegeliana, né? Que eu não entendia, mesmo lendo Marx, eu não entendia do que se tratava, né? Porque, bom, o Hegel, para o Hegel, por exemplo, a postura do filósofo é da interpretação mesmo. A gente vai lá, a razão, inclusive, é impotente, né? Há uma certa impotência da razão. Vai falar, astúcia da razão. A astúcia da razão é que você tem o desdobramento histórico dado, mas nós, filósofos, né? A gente vai lá quando tudo aconteceu, a gente fala, ó, isso aqui foi assim, assim, assado, a gente interpreta, né. Para Bloch, a filosofia, o materialismo dialético, ele é a possibilidade de, diante dessas ruínas, reconstituir, reconfigurar o novo, né. Então, ele é a ação, ele tem uma dimensão da praxis, né, que possibilita a abertura para o novo diante daquilo que já foi. Por isso que está na tensão entre o velho e o novo. Nesse sentido, o materialismo dialético, no sentido do que você falou, é punk, né. Quer dizer, você ressignifica, reestrutura, reorganiza de maneira ativa, levando em consideração, né, o que falta, né. Isso é muito importante, né, sobretudo hoje, né, e que eu tenho a seguinte conclusão, né, a seguinte interpretação atual, que nós nunca vivemos uma era tão niilista quanto essa, né. Eh, e o niilismo, veja, ele não é só, eh, acreditar no nada, né. O niilismo, ele colabora com esse nada, né, portanto, ele colabora com a conformação, né. E veja, dá para ser niilista, é bem gostosinho até, porque você só precisa sonhar, você pode até sonhar, inclusive você pode: "Ah, eu sou muito, assim, eu eu amo o socialismo,
eu amo o comunismo. Inclusive, você pode até ficar assim, pensando nas experiências socialistas, assim, achando super revolucionário, falando assim: "Ah, eu queria de novo". Isso também é niilismo. "Ah, eu quero de novo uma ex uma experiência soviética, uma experiência chinesa", sabe. Isso nada mais é do que uma expressão niilista. Né, essa nostalgia, essa melancolia, "Ai, eu que ai, a China é comunista, veja como a China é comunista". Isso é uma nostalgia, é uma apreensão niilista, né, contra bom, isso de um lado, mas por outro lado você pode também pensar: "Ai não, não vou falar essas coisas". Fala, fala. Não, porque isso por um lado, mas por outro lado também você pode se apegar às formas de instituição atual e achar que realmente a partir de janeiro do ano que vem, a depender do resultado da eleição, tudo vai estar bem e a gente continua sonhando, assim, sabe. A nostalgia que o lulismo vai voltar tal qual ele foi, né? Que as condições Isso, históricas não são outras, enfim. isso. Então veja, é uma era profundamente niilista, que não é o niilismo russo, porque o niilismo russo, os caras iam lá e matavam, entendeu? Assim, já que nada vale a pena, já que não faz sentido nenhum, então eu vou tirar o Czar daí com uma bomba, né. Mas o nosso nem é isso, o nosso é um niilismo melancólico, né, assim, então, por a meu ver, você e aí, bom, a meu ver, você não ler Ernest Bloch no quadro desse, é muito importante para a manutenção do que está posto, entendeu? Porque o Ernest Bloch é a convocação contra isso, né. Assim, e bom, e é por isso que eu acho a importância desse nosso encontro, tal, justamente por isso. Mas é isso. Agora, como não deixar os sonhos serem capturados, realmente, André, essa é a nossa tarefa, assim, né. Com certeza, diante desse niilismo que se tornou a nossa contemporaneidade, eu estou falando só de Brasil, mas fora do Brasil também, gente, o quadro não muda, tá. Assim, há um niilismo, uma melancolia geral da esquerda mundial, e é muito fácil observar como ela se processa. E aí eu acho que a tarefa é como não deixar o sonho ser capturado por essa lógica, né, como não deixar o princípio esperança neoliberal ser ativado, porque o capitalismo, veja, tem algo neoliberal que é fascinante no neoliberalismo, que é a compreensão de que é preciso inventar o desejo e de que é possível construir o inconsciente, né. Eu acho que essa sacada do neoliberalismo como dispositivo de poder foi fundamental. E aí o neoliberalismo vai antropofagizar as teorias mais avançadas. E aí, Jorge, aí eu acho que o Zizek tem alguma razão, né, como o neoliberalismo ele antropofagiza mesmo as críticas, né, e restitui uma certa subjetividade. O neoliberalismo ele se trata disso, de subjetivação, né, de uma nova subjetivação, né. Ao mesmo tempo que a gente passa por uma profunda crise aí bom, eu acho que isso vai bem até 2008, né, depois disso o neoliberalismo por não se sustentar mais materialmente, por causa da crise, a gente passa por uma nova fase, que é o nada mesmo, assim. Então todas as formas discursivas elas se rompem, e a gente fica jogado nesse mundo vazio de sentido mesmo, assim, né. Que aí tudo tá em crise. A masculinidade está em crise, a feminilidade está em crise, a identidade está em crise, tudo está em crise, né, a família está em crise. Eh, isso nos faz e aí é muito doido, porque as próprias formas discursivas estão em crise, né, que era algo que eu estava conversando
em Belo Horizonte essa semana, que é o total descolamento de nós da vida social, sabe. Eu tô falando nós, assim, eu estava falando para uma plateia de estudantes, né, numa universidade, e como a gente não consegue, não tem nada a ver, a gente não fala mais, assim, não tem, sabe. Eh, o que a gente fala não faz sentido. E se o que a gente fala não faz sentido, talvez seria a hora de nós ouvirmos. Só que para ouvirmos é necessário a gente estar engajado, né. E aí é bom, e aí é muito doido. Bom, e aí bom, vamos aí, né, com São Sebastião, sebastianismo, vamos, né, tentar ver o que dá. Mas é isso, gente, fico com essa mensagem de fé e esperança para vocês. Bom sábado, já já eu vou para um outro curso, falar de Aimé Césaire já já. E é nóis, tá bom? Satisfação, grande abraço, espero que estejam de volta no nosso próximo encontro, tá bom? Obrigado, Abraço. gente. Toma água, Até Douglas. quarta, hein? Vou tomar, tá Se aqui, ó. cuidem. Até quarta-feira. Um abraço. Obrigado, Douglas.